Olá, um bom dia para você. A Comissão de Assuntos Econômicos realiza às 10 da manhã um debate sobre a regulação do mercado de câmbio e analisa os acordos firmados pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, com as instituições financeiras envolvidas em cartel do setor e seus impactos na economia brasileira. Denúncias de manipulação em taxas de câmbio envolvendo real e moedas estrangeiras levaram o senador Ricardo Ferraço a propor uma discussão na CAI sobre o tema em 2015. Nesses 3 anos, as investigações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, tiveram novos desdobramentos. O senador afirma na justificativa do requerimento para uma nova audiência pública que pelo menos 7 instituições financeiras, entre bancos brasileiros e estrangeiros, assumiram a participação no cartel do câmbio, confirmando sua existência. Para Ferraço, esse fato demonstra que a regulação atual do mercado de câmbio precisa de uma revisão. A comissão convidou para o debate representantes da Unicamp, do Banco Central e da Associação de Comércio Exterior do Brasil. Vamos ver agora a programação nesta terça-feira nas outras comissões do Senado. Daqui a pouco, às 9 horas, tem reunião da Comissão de Infraestrutura. Os senadores devem analisar indicações do presidente da República de novos diretores para a Agência Nacional de Mineração, Agência Nacional de Energia Elétrica e Agência Nacional de Telecomunicações. A Comissão de Educação se reúne às 10 horas da manhã. Um dos projetos em pauta proíbe a aprovação automática de estudantes na rede de ensino. Às 11 horas, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, vai ser realizada a audiência pública para analisar o relatório socioeconômico e ambiental da produção de etanol de milho no Centro-Oeste brasileiro. Às 11h30, na Comissão de Meio Ambiente, está na pauta projeto de lei que inclui os óleos e as gorduras de uso culinário como produtos do sistema de logística reversa. E a Comissão de Educação tem outra atividade, uma audiência pública para debater a transferência à União de competências educacionais de estados, a estados, Distrito Federal e municípios. E entre os destaques do plenário desta semana estão a cessão onerosa de áreas do pré-sal, que pode significar uma arrecadação de mais de 100 bilhões de reais e uma autorização para o saque do FGTS por quem pedir demissão. Veja os detalhes na coluna da jornalista Érica Christian. Apesar do pedido de urgência e do acordo de líderes, ainda depende de negociação a votação do projeto que vai permitir à Petrobras a vender até 70% do direito de exploração do pré-sal. O presidente do Senado avisou que só vai votar a chamada cessão onerosa caso estados e municípios fiquem com uma parte da arrecadação, estimada em mais de 100 bilhões de reais. Eunício Oliveira tem conversado com representantes das equipes econômicas de Temer e Bolsonaro para garantir essa partilha. Outro destaque do plenário é o projeto que vai permitir que trabalhadores que pediram demissão possam sacar o FGTS. Hoje, entre as condições para a retirada do fundo está a demissão sem justa causa. E os senadores deverão votar ainda outros 2 projetos que podem ajudar os estados em dificuldades financeiras. O primeiro vai excluir os ganhos dos royalties do limite de gastos com pessoal e o segundo, os precatórios do teto de despesas correntes. O tema do especial Cidadania, publicado nesta terça-feira no Jornal do Senado, é o desrespeito à lei seca. Mais informações com a jornalista Fernanda Vidigal. 30% dos entrevistados de uma pesquisa da Universidade de São Carlos, em São Paulo, disseram que não cumprem a lei seca e dirigem depois de beber. E 76% afirmaram achar fácil desobedecer a leis. O especial Cidadania ouviu especialistas para discutir por que tantos brasileiros agem assim. Eles disseram que um dos motivos é a falta de escolaridade. Outro é a baixa participação popular na elaboração das leis. Por não se sentir parte ativa na produção das regras, muita gente tem dificuldade em cumpri-las. Mas, por outro lado, a reportagem mostra também que quando a relevância do tema ou a legitimidade de quem faz a norma são reconhecidas, é mais fácil agir dentro da lei.
O especial Cidadania é publicado toda terça-feira no Jornal do Senado. E você pode ler a versão digital em senado.leg.br/jornal. Libras, a língua brasileira de sinais, pode se tornar disciplina obrigatória nas escolas públicas. A ideia, que chegou por meio do portal e-Cidadania, já se transformou em sugestão legislativa e pode virar um projeto de lei. Eu sou Tarsila, tenho 8 anos. Eu sou Ilquias. Meu nome é Sofia. Gestos que substituem sons, rompem o silêncio, quebram barreiras, ligam pessoas. Sofia é surda. Laisa é filha de surdos, mas tem audição perfeita. Elas estudam na mesma sala, aprendem o mesmo conteúdo. A interação entre as duas é completa. As brincadeiras é muito legal. É só um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a brincar. O ouvinte, a gente brinca gritando, correndo. Já o surdo não. A professora sempre tem que estar do lado, explicando o que a gente está fazendo. Laisa e Sofia estudam na única escola bilíngue de Libras e português escrito do Distrito Federal. Criada em 2013, graças a uma lei distrital, a escola é referência na educação de surdos, mas atende também alunos ouvintes. Aqui, todas as aulas de qualquer conteúdo são dadas em Libras, língua oficial na escola. O português escrito é o segundo idioma. A gente recebe muitos alunos que não têm uma língua de comunicação. Então, eles primeiro aprendem a língua para depois aprender os outros conteúdos escolares. É a base para o aprendizado, é a língua de sinais aqui na escola. E a alfabetização flui naturalmente, porque ele aprende a se comunicar e a gente tem uma sequência didática na alfabetização sempre com foco na palavra escrita, no sinal, na imagem. Adriana é professora da escola há 19 anos. Ela é surda e dá aulas de alfabetização. Eu não trabalho palavra-sinal associando diretamente as duas línguas. Não, eu trabalho primeiro a língua de sinais. No contexto de contação de histórias, também com trabalhos manuais, priorizando a questão do campo visual, da visualidade da pessoa surda, da criança surda. Por último, é que a gente vai trabalhar a datilologia, que é a soletração com o alfabeto manual, e depois as palavras, para que a criança possa internalizar também as palavras em português. O material didático é adaptado na própria escola com recursos visuais e tecnológicos. Ele capta o mundo através dos olhos. Então, por exemplo, aqui nós temos exemplos de atividades em que o aluno tem acesso à imagem. Da imagem, a gente apresenta o sinal e, após a apresentação do sinal, o professor apresenta a palavra. E tem a soletração, aqui como exemplo, aqui a gente tem a soletração letra por letra com o alfabeto manual usando as mãozinhas. Uma lei de 2002 reconheceu a Libras como língua oficial da comunidade surda do país. Agora, a língua brasileira de sinais pode ser incluída como disciplina obrigatória nas escolas públicas brasileiras. Por enquanto, é só uma sugestão legislativa, mas que poderá se transformar num projeto de lei e começar a tramitar nas comissões do Senado. A ideia foi apresentada no portal e-Cidadania do Senado pela pedagoga Marilei Monteiro, de São Paulo, que tem uma filha surda. Em menos de 4 meses, recebeu mais de 20 mil apoios. Se tem que haver oportunidade para todos, então precisa haver essa inclusão. E a inclusão só se dá se houver a comunicação. A relatora na Comissão de Direitos Humanos é a senadora Ana Amélia. A linguagem de Libras tem esse valor da inclusão e por isso vamos trabalhar intensamente para aprovar. Eu trabalho com alunos surdos desde 93, então a experiência que a gente tem do contato, da convivência com eles sonham com um mundo que fale Libras. Então ele se sente isolado. Marcelo, o mais velho de 4 irmãos surdos, diz que sonha com esse mundo sem barreiras. Eu tenho uma vontade muito grande que o mundo todo, todas as pessoas, saibam se comunicar em língua de sinais, principalmente nos espaços públicos, hospitais, delegacias, para que os surdos se sintam mais contemplados pela sociedade.
Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.